Hallo! Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês todos que estão agora me assistindo. Sejam muito bem-vindos. Vocês acabaram de chegar ao canal SSD, Suíça sem dúvida, com Célia Zweifel. E o tema nosso de hoje vai ser mais um Você sabia que? E vocês sabiam que eu amo chocolate? Será que você gosta tanto de chocolate quanto eu? Vamos conversar sobre isso. Até mais tarde. Chocolate. Eu só quero chocolate. Só quero chocolate. Não adianta vir com guaraná, pra mim é chocolate o que eu quero beber. Musiquinha pré-histórica, né? Mas muito legal. Quero chocolate. Só quero chocolate. Não adianta vir com guaraná, pra mim é chocolate o que eu quero beber. Não quero chá, não quero café, não quero Coca-Cola, me liguei no chocolate. Só quero chocolate. Não adianta vir com guaraná, pra mim é chocolate o que eu quero beber. Então, gente, vamos lá aprender hoje sobre chocolate. Você sabia? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que a minha principal fonte de pesquisa para a elaboração desse vídeo foi esse livro aqui, ó, The True Story of Chocolate. E esse livro foi escrito por uma antropóloga americana, que foi a senhora Sophie Dobzhansky-Coe. Ela era professora de antropologia da Universidade do Texas. Esse livro, ela estava juntando, arquivando todos esses materiais para a publicação desse livro. E quando foi no ano de 1993, ela foi diagnosticada com câncer. Então, ela veio a falecer, infelizmente, na primavera de 1994. E aí, o esposo dela, o Michael, pegou os escritos dela e resolveu publicar, né, o livro. E esse livro agora está na 3ª edição, tá bom? Então, é só para dizer que é uma pequena homenagem para todo o esforço, né, que essa senhora fez e todo o trabalho, né, de pesquisa e dedicação, né, para um tema tão específico e tão gostoso. Bem, como nós todos sabemos, a fruta que dá origem ao chocolate é o cacau. E o cacau foi encontrado, segundo estudos arqueológicos, há mais de 3.300 anos antes de Cristo. E a região que essa fruta foi encontrada foi exatamente onde era as civilizações pré-colombianas, ou seja, onde viviam os maias, os astecas, né? E era mais especificamente a parte do sul do México, Peru, Belize, Guatemala e El Salvador. Foram os primeiros locais onde foram plantadas essa fruta. Uma coisa interessante também é que a fruta, cacau, era tão valorizada por essas civilizações pré-colombianas, ou seja, os maias, os astecas, os incas, que os caroços do cacau eram utilizados como moeda. Imagina. Então, o cacau sempre teve em alta, né? Desde quando foi encontrado até hoje.
Conta-se também que o imperador azteca, o Montezuma, ele tomava a bebida, que era feita de cacau, com água quente, em taças, né, de ouro. E depois ele jogava as taças de ouro fora para significar que a bebida tinha mais valor do que o ouro da taça. Bem, se o cacau é uma fruta tipicamente da América Central e América do Sul, como é que foi parar na Europa? Bem, o responsável pela primeira exportação de cacau para a Europa foi o explorador espanhol Fernando Cortés. Ele chegou em 1519 e a ele foi dada essa bebida, né? E ele gostou muito da bebida porque dava muita energia, dava muita força. E aí ele pediu, né? Ou ele pediu para levar essa fruta para a Espanha. E lá na Espanha, essa fruta foi feita, essa bebida, que hoje o nome é chocolate, e teve um enorme sucesso, uma enorme aceitação lá na Espanha. Só que, em 1528, o Fernando Cortés volta para, para o México e detona com a civilização maia. Então, ele dizima toda essa civilização. Uma pena, né? O doutor e professor Rever Robert, francês, ele fez um estudo que ele publicou em 1900 sobre as propriedades químicas constantes no cacau. E ele descobriu o seguinte: na formação química do cacau, ele descobriu virtudes terapêuticas excepcionais. Ou seja, ele encontrou dentro do cacau elementos químicos como cafeína, teobromina e serotonina. Ou seja, o cacau é simplesmente um agente anti-estresse, antidepressivo e afrodisíaco. Olha que 10. Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like para mim e se inscreva no canal e aí a gente não vai se perder mais. Qualquer vídeo que eu estiver postando, você vai receber com certeza em primeira mão. Outra coisa também, o cacau não é uma monocultura. Toda fazenda de cacau tem também uma outra plantação. Em geral, de bananas. Por quê? Porque o cacau não pode crescer com a luz direta do sol, porque assim ele não desenvolve. Então, tem que ter uma sombra intercalar entre sol e sombra. Por isso, se vocês observarem bem, qualquer fazenda de cacau tem também uma plantação de bananas ou uma plantação de qualquer outra árvore que dê essa sombra que o cacau necessita. Agora vamos deixar o cacau um pouquinho de lado e vamos entrar no chocolate. Então, o significado da palavra chocolate é choco, que é amargo, e atl, que é água. Essa tradução veio da linguagem maia e foi decifrada pela primeira vez pelo arqueólogo texano David Stewart. Bem, no ano de 1600, a aristocracia espanhola já tomava o seu chocolate, né, numa xícara, e eles implementaram essa mistura do cacau com mel. Então, a água não estava tão amarga mais, pois foi adicionado mel e era servido de uma maneira bem sofisticada, como uma novidade do Novo Mundo.
Porém, no ano de 1828, muita coisa foi mudando no processo de fabricação do chocolate. Foi quando o holandês Conrad van Houten inventou em Amsterdã uma máquina que separava o pó do cacau da manteiga do cacau. Então, por meio dessa máquina, ele ia depois dosando o número de manteiga adicionado a esse pó. E o que surgiu? O chocolate sólido, que a gente conhece hoje em dia. Bem, logo depois dessa invenção holandesa, chegou a vez do suíço, Daniel Peter. E o Daniel chegou a fazer uma implementação nessa produção, nesse sistema que o holandês fez, né? E o que ele fez? Ele adicionou o leite das vaquinhas dos Alpes nessa delícia de manteiga de cacau e o pó do cacau. Estava sendo criado aí nos anos de 1900 o chocolate suíço. Uma coisa que vale a pena lembrar é que para que o cacau seja transformado nessa matéria-prima que gera o chocolate, ele tem que passar por 4 diferentes processos. E esses processos são fermentação, secagem, torramento, né, e peneiramento. Essas 4 etapas são importantíssimas para a gente conseguir o cacau preparado para a fabricação de chocolate. Então, no início dos anos 1900, na Revolução Industrial, o processo de maquinário para a fabricação de chocolate em barra teve um avanço muito forte. Adicionado a isso, veio o sistema de escoamento de mercadoria, que com a construção de novas estradas e todas as coisas que a Revolução Industrial já oferecia, todo esse processo de distribuição dessa delícia foi implementado, e aí o chocolate começou a ser conhecido em toda a Europa, como nós já sabemos hoje em dia, e depois, consequentemente, no mundo inteiro. Bem, agora nós estamos chegando ao finalzinho do nosso vídeo. Eu tenho uma perguntinha para vocês. Qual é o país que mais produz chocolate no mundo? Vocês sabem? Não é a Suíça. O país que mais produz chocolate no mundo é os Estados Unidos. Aí depois vem a Alemanha, a Bélgica e outros países. E a Suíça está em 10º lugar na produção de chocolate. Mas isso não significa que não seja o chocolate mais gostoso do mundo, não é mesmo? Então, gente, foi um prazer estar com vocês. E muito obrigada por assistir esse vídeo até o fim. E beijos! Até mais! Tchau!